Então, Dr. Álvaro Sá, vamos agora às dúvidas dos nossos telespectadores. Neste Dia Mundial da Visão, vamos então dar oportunidade aos telespectadores para esclarecerem aqui as suas questões e cuidarem melhor da saúde visual. Eu começo por uma carta, começo pela dúvida da Aurora Pereira, escreve-nos de Viana do Castelo. A Aurora diz-nos o seguinte: o facto de eu e o meu marido usarmos óculos significa que os meus filhos mais tarde também irão necessitar de usar óculos? Não significa isso. O que significa é que, de facto, vamos imaginar que os dois pais são míopes, há uma grande probabilidade, cerca de 50% dos filhos também serem míopes. Vamos imaginar que um dos progenitores é míope, então tem uma probabilidade de 20% de ser míope. Na realidade, todas as crianças devem ser vistas no primeiro ano de idade, para fazer o despiste não só da visão, mas de outras malformações, eventualmente oculares. Devem ser vistas entre os 2 anos e meio e os 3, depois aos 4 anos e depois na idade pré-escolar, por volta dos 5 anos e meio, 6 anos. Mas, de facto, se os dois pais usam óculos, há uma maior probabilidade dos descendentes também necessitarem de usar óculos. Muito bem, agradeço então à Aurora Pereira a sua carta. Muito obrigada pela participação, espero que tenha ficado esclarecida. E avançamos com uma chamada. Abrimos as portas à Cristina Silva, que nos telefona de Aroca. Cristina, muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Sr. Doutor. Gosto muito das suas explicações e vejo sempre o seu programa. Parabéns. Muito obrigado. Sou a Cristina, sou da Aroca, tenho miopia do olho lado direito 11 e do esquerdo 4. Uso lentes de contacto, mas faço muitas alergias porque sou empregada de limpeza e com os produtos saltam e então tenho olho seco. Pedi várias opiniões aos seus colegas e disseram-me que eu podia fazer cirurgia laser aos 2 olhos. Gostaria de saber a sua opinião. Desculpe interrompê-la, Cristina. Sim, sim. Disse-me num olho que tinha 11? Sim, do lado direito. Pronto. Eu vou falar de uma forma muito pessoal, porque há colegas que têm determinados limites para fazer a correção da miopia. Eu nunca faço correções laser com 11 dioptrias. O meu limite são 7. Vamos entender, a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia são os 3 grandes erros refrativos como aberrações. E esse tipo de aberrações, segundo um esquema que nós estudamos, segundo um polinómio, chama-se assim um polinómio de Zernike, essas aberrações, miopia, astigmatismo e hipermetropia, são aberrações de 2º grau. Mas existem outro tipo de aberrações de 3º, de 4º, 5º, 6º e por aí fora. Muitas aberrações bastante complexas que não há nenhum aparelho, laser ou sem ser laser, que as consegue corrigir. Ora, se você vai corrigir uma miopia de 11 dioptrias, provavelmente, se tiver condições para isso, às vezes é complicado ter condições em termos de espessura de córnea, mas isso é outro assunto, para corrigir as 11 dioptrias, mas vamos imaginar que teoricamente até teria espessura para retirar as 11 dioptrias. Certamente que qualquer tipo de laser que atualmente existe retirava-lhe a miopia, mas induzia-lhe aberrações de 3º, de 4º, de 5º, de 6º grau. E, portanto, era sempre uma pessoa que iria a um oftalmologista, metia numa máquina que mede a sua miopia e a miopia estaria a 0. E o oftalmologista dizia-lhe: olha, parabéns, a senhora está bem operada, tem 0 de miopia. E a Cristina dizia: pois é, mas eu vejo muito mal, tenho má qualidade de visão. Porquê é que tem má qualidade de visão? Porque tinha muitas aberrações de outros graus que não há máquina nenhuma que consiga corrigir. Portanto, quando eu vejo uma pessoa acima das 7 dioptrias de miopia, geralmente o que eu aconselho é a introdução de uma lente intraocular, sendo que para introduzir essa lente intraocular tem que ter também condições para a introduzir. E eu tenho aqui um modelo, se me pudessem filmar ou focar, e neste modelo, ali a legenda não deixa ver, mas para nós podermos, vamos esperar um bocadito, para nós podermos introduzir a lente intraocular é necessário que haja espaço dentro do olho, isto é, o espaço entre a íris, o plano da íris e a superfície posterior da córnea tem que ter mais do que 3,2 milímetros, é necessário que o diâmetro da pupila tenha menos de 5 milímetros, é necessário que tenha o número de células do endotélio de acordo com o valor indicado para a sua idade. Portanto, se tem 11 dioptrias, assim, de repente, digo-lhe já, o que eu faria era introduzir uma lente intraocular.
disse-me que do outro olho tem 4 dioptrias. Essa diferença assim tão grande chama-se anisometropia. E porquê é que eu lhe estou a dizer isto? Porque é importante saber qual é a sua visão. Provavelmente vê muito melhor do olho direito que do olho esquerdo. E é importante estar alertada que pode ter uma ambliopia do olho que tem 11 dioptrias. Ambliopia significa que não consegue ver mais do que 80%, por muito boa que seja a graduação. Ou até pode ver muito menos do que isso. Mas mais do que 80% se calhar não consegue ver. Porquê? Porque a imagem, quando era pequenina, a imagem que chegava ao cérebro das 11 dioptrias era completamente diferente da imagem das 4 dioptrias. E muitas vezes o cérebro, quando vai unir, conjugar as duas imagens, isso faz alguma confusão e, portanto, vai apostar tudo no olho que vê 4 dioptrias e aposta menos no olho que tem 11 dioptrias e cria uma ambliopia. E, portanto, não há nenhuma cirurgia, seja lentes intraoculares, seja laser, que consiga corrigir uma ambliopia. É importante que saiba, eu não sei se tem ou não tem, qual é a visão desse olho que tem 11 dioptrias, mas é importante que saiba que a visão que lhe podemos dar é sempre aquela que vê com a sua lente de contacto. Imagino que com a lente de contacto do olho direito, do olho de 11 dioptrias, vê 60%, depois pode fazer laser ou lentes intraoculares, só vai ver 60%. Portanto, a cirurgia refrativa, no seu caso, é apenas para deixar de usar lentes de contacto ou óculos, mas não lhe vai dar mais visão no olho que vê menos. Percebeu, Cristina? Sim, percebi, sim. Muito obrigada. Muito obrigada a nós, as melhoras. Obrigada, Felicidades parabéns, para si, obrigada. Cristina Silva. Obrigada pela participação. Avançamos agora com outra chamada. Damos a vez à Conceição Costa, que nos telefona de Rio Tinto. Conceição, muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Olha, a minha pergunta é a seguinte. Eu queria perguntar ao doutor, eu tenho, penso que é presbiopia ou qualquer coisa assim, vejo mal ao perto, presbiopia. Presbiopia. Presbiopia, deve ser isso. Eu tenho 3,5 e 3 noutra vista. Já uso óculos para ver ao perto há bastantes anos. O que tenho vindo a notar, vou à consulta mais ou menos de 2 em 2 anos e aumentam-me sempre a graduação. Agora, o que eu tenho vindo a notar é que cada vez mais vejo mal também ao longe. Já estou a deixar de ver também a televisão, portanto as letras da televisão, coisa que até aqui não acontecia. Acontece que na última consulta o médico disse-me, aliás, na última e na penúltima, que um dia eu iria ver, se calhar na vista esquerda, uma sombra. E quando disse essa sombra, que me dirigia-se a uma urgência do hospital. Eu não percebi o que eu quis dizer, mas depois vim a saber que parece que poderei vir a fazer uma deslocação de retina a qualquer momento. Isto terei que esperar de facto que isso aconteça ou poderei ser operada antes que aconteça a deslocação da retina e se isso tem ou não a ver com o facto de eu estar a deixar de ver cada vez pior. Senhor doutor. Boa tarde, Dona Conceição. Boa tarde. Olha, vamos sistematizar talvez a sua pergunta de duas formas. Primeiro, essa sombra que me falou. Geralmente essas sombras, e o colega fez bem em chamar a atenção, se qualquer um de nós, não é a senhora que se calhar tem mais risco, porque por aquilo que me está a dizer só os óculos para perto, portanto não será uma pessoa alta míope. O que é que eu quero dizer com isto com alta míope? Um olho alto míope é um olho que é muito comprido. Se um olho normalmente tem 23 milímetros de comprimento axial desde uma ponta à outra, um olho alto míope tem 25, 26, 29... E, portanto, é um olho muito comprido. E esses olhos muito compridos, a retina está muito esticada. E esses, sim, têm maior fator de risco para ter um descolamento da retina. Ora, se só os óculos para perto, provavelmente não é alta míope e, portanto, não tem fator acrescido, que eu me recordo assim de repente, para ter um descolamento da retina. O que pode acontecer é um descolamento do vítreo, que é uma coisa completamente diferente. O vítreo é um gel que nós temos dentro do olho, muito semelhante à clara do ovo, que, por vezes, forma pequeninos cristais ou, por vezes, através da desidratação própria da idade, o corpo vítreo, esse gel, começa a encolher e, ao encolher, começa a descolar-se da retina. A retina fica aplicada, mas esse gel começa a descolar. E muitas vezes esse gel está aplicada à volta da cabeça do nervo óptico. Portanto, está a formar um anel. E esse anel, quando descola, esse anel vai formar a tal sombra que está a boiar no meio do olho. E, portanto, a pessoa, quando olha para a direita, a sombrinha vai para a direita, olha para cima, vai para cima e assim sucessivamente. Sim, que eu isso já tenho, doutor. Peço desculpa. Eu, de facto, vejo, parece umas aranhinhas
e de facto vejo, se olhar, ou até mesmo com o olho fechado, eu vejo umas sombras e tipo umas aranhas. Isso. Portanto, isso não é mais do que um descolamento do vítreo. Ora, o meu colega chamou a atenção porque geralmente começa num olho e passado ou uns meses ou uns anos, também vai acontecer provavelmente o mesmo processo no outro olho. Agora, é importante as pessoas perceberem que se houver uma alteração dessas sombras, isto é, agora neste momento vê 2 ou 3 aranhas, mas de repente acorda e vê 5 ou 6. É importante estar atenta a essa alteração, porque isso sim pode significar que houve uma alteração, por exemplo, houve uma rasgadura da retina, um vasito sangrou, gotinhas de sangue ficaram misturadas nesse gel e, portanto, vai haver mais sombrinhas. Mas, portanto, o meu colega fez bem em avisá-la. Depois diz-me assim, eu precisava de ser vista para prevenir isso? Ora, eu acho que devia, de facto, fazer um exame fundoscópico, isto é, dilatar a pupila farmacologicamente com gotas e depois, no consultório, com uma lente, ver muito bem toda a sua retina, nomeadamente na periferia, para ver se há alguma zona da sua retina que esteja mais suscetível para ter um descolamento da retina ou uma rasgadura. Se isso existir no seu olho, então aí sim podemos fazer uma proteção laser para evitar que essa rasgadura dê, finalmente, em descolamento de retina. Portanto, esse exame deve-o fazer. Quanto ao facto de estar a aumentar, é natural, a presbiopia começa normalmente para uma pessoa em métrope, isto é, uma pessoa que não precisa de óculos, normalmente começa de 45, 47 anos, começamos a ver pior para perto. Exato, eu já então tenho 49, precisamos de uma adição para perto apenas. Sim. Portanto, imagina a graduação para longe 0 e aquilo que vai usar óculos para perto é uma adição. Mas há casos interessantes. E, portanto, a partir dos 46, 47 começa com uma graduação, por exemplo, uma dioptria, depois aos 50 já tem 1,5, aos 55 tem 2, aos 60 já tem 2,5 e por aí fora, até que fica com 3 e pouco. Muito bem. Agora imagine que a senhora é hipermétrope. A hipermetropia é o erro refrativo mais comum. As pessoas falam muito da miopia e do astigmatismo, mas cerca de 20% das pessoas são míopes, mas há 40% de hipermétropes. Os hipermétropes são indivíduos que têm graduação, mas se forem pouco hipermétropes, não a manifestam. E por isso, quando começam a ter a presbiopia, a dificuldade na visão para perto, passados uns anos começam a manifestar também a hipermetropia. O olho começa a ficar muito relaxado e não consegue compensar essa graduação que nunca se manifestou. E aí sim, o olho muito relaxado faz com que fique a ver que pior para longe também. Muito bem. Conceição Costa, agradeço a sua participação, felicidades para si. Vamos dar a vez a outros telespectadores para poderem participar. Abrimos agora as portas à Maria de Fátima, que nos telefona da Maia. Muito boa tarde, Maria de Fátima, seja bem-vinda. Maria de Fátima. Boa tarde, menina. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quais são as suas questões? Boa tarde também para o Sr. Doutor. É o seguinte, é que eu, a semana passada, ou antes, há 15 dias atrás, apareceu-me o olho direito, assim, com um derramamento, assim, sangrento, quer dizer, como é que quer dizer, isto é muito forte, mas parece que teve um derrame das veias da vista. E depois eu fui ao médico porque sentia, assim, um bocadinho a cabeça muito zonza, quando o olho ficou assim. E eu fui ali ao Hospital da Maia e o senhor doutor olhou para... quer dizer, eu ia por causa de outra coisa, ia por causa do problema da cabeça também, que eu sentia a cabeça tonta. E ele me deu umas tensões e disse-me assim, a senhora tem as tensões muito altas mesmo, e fiz assim uma cara um bocado feia. E depois acontece que olhou assim para a minha vista e disse, ui, não é que a senhora tem a vista? A senhora ainda não foi ao hospital nem nada a ver isso? Não, Sr. Doutor. Eu acho que isto da vista deve ter a ver com este problema que eu sinto na cabeça. É um bocado tonta e esquisita que eu nem sei bem explicar. Diz ele, pois, as tensões estão muito altas. Isto talvez seja das tensões estarem altas. Mas eu fiquei assim, Sr. Doutor, eu fiquei assim porque... Maria de Fátima, vamos ouvir o Dr. Álvaro Sá. Sim. Boa tarde, Dona Fátima. De facto, tarde, não tenha medo das palavras. Isso não foi mais, por aquilo que me descreve, uma hemorragia subconjuntival. Portanto, nós, na parte branca do olho, que se chama esclera,
nós temos uma película transparente que se chama conjuntiva. Essa película transparente tem os vasos muito fininhos. Sim. Basta a tensão subir de repente, não é em todas as pessoas, mas é frequente nas pessoas que têm a tensão alta, têm picos de tensão, um desses vasos vai rebentar e, portanto, forma a tal hemorragia subconjuntival, que espontaneamente desaparece. De facto, apesar de dar esse mau aspecto do olho e as pessoas ficarem muito assustadas, isso não está propriamente relacionado com a oftalmologia, não é uma doença do olho, é mais uma doença sistémica. Mas, por exemplo... oftalmologia, não é? Como diz? Isto é com um problema de oftalmologia, não é? Pois, na realidade, só se tiver uma hemorragia subconjuntival muito grande, fazendo uma tumefação, uma elevação da conjuntiva, que depois vai secar a córnea, e ao secar a córnea temos que lubrificar o seu olho. Porque se tiver uma hemorragia subconjuntival plana, não é necessário tratamento, espontaneamente vai passar. O importante aqui é saber o que é que motivou essa hemorragia subconjuntival. E o colega fez muito bem em medir as tensões, porque geralmente está relacionado com um pico hipertensivo. Mas vamos imaginar que a senhora estava constipada e tossiu ou espirrou durante um longo período de tempo. Pode, por exemplo, ter uma hemorragia subconjuntival assim dessa forma. Vamos imaginar que teve a fazer esforço físico, mudanças, a arrastar móveis, a pegar em panelas, peso... Não, desculpe, doutor. Sim, Maria de Fátima. Desculpe, doutor. Não, por acaso não. Andava a tomar, portanto, um medicamento para a gripe. E a partir daí é que me apareceu isso no olho. Pronto. O isofrene, ou lá que é o... Certo. Ibuprofene. Certo. E a partir daí é que me apareceu essas dores de cabeça e a vista assim. Pronto, mas não está relacionado com o ibuprofeno, a hemorragia subconjuntival. Está relacionada mais com o pico hipertensivo. E, por isso, só lhe estava a dar exemplos de pessoas, por exemplo, que não têm as tensões altas, mas podem ter estes episódios de hemorragia subconjuntival e que, de facto, o importante é medirem muito bem as tensões arteriais e, simultaneamente, fazerem umas análises. Também é importante saber se o estudo da coagulação é normal ou não. É importante que o médico avalie também o seu historial farmacológico. Há determinados fármacos, medicamentos, que podem também favorecer este tipo de hemorragias. Portanto, sempre que tiver uma hemorragia subconjuntival, claro que deve recorrer. No seu caso, por aquilo que me conta, provavelmente está relacionado com o pico hipertensivo e eu espero que o colega lhe tenha medicado com um antihipertensor sistémico. Maria de Fátima, felicidades para si. Vamos ter que avançar, dar a vez a outra telespectadora. Rápidas melhoras. Muito obrigada pela participação. Avançamos então com a Maria Coutinho, que nos telefona de Irmesinde. Muito boa tarde. Olá, menina. Seja bem-vinda. Muito boa tarde para a sua doutora. Maria Coutinho, eu peço-lhe, por favor, que seja breve, porque temos muito pouco tempo. Está bem, menina. Eu quero pedir uma certa elucidação ao seu doutor. Eu tenho 70 anos, sou diabética, foi-me detectada uma doença ocular, mas que não foi detectada há tempo. Eu fui perdendo visão, tenho, portanto, o que aparece nos exames que faço são cicatrizes e tenho uma retinopatia. Agora, eu também sou diabética, mas não tenho diabetes nos olhos, sou doutora. Agora, a minha dúvida é o que é uma retinopatia. Eu tenho 3 dioptrias em estigmatismo, porque não tenho miopia. Agora, acontece que eu vou deixando de ver cada vez mais ao perto. Ao longe também não vejo muito, e para ler as letras tenho que estar a meio metro da televisão. De forma que noto que vou perdendo visão. Isto é normal, Sr. Doutor? Boa tarde. Boa tarde. Retinopatia é uma doença da retina. A retina é uma camada de fibras nervosas que vai captar estímulos visuais e vai transmiti-los para o cérebro. Se a retina estiver danificada, então a senhora vai ver mal. Independentemente de ter os óculos bem corrigidos para o estigmatismo, independentemente de estar a ser bem tratada, se a retina tiver, como diz, cicatrizes, então vai ver mal, porque a condução do estímulo visual para o cérebro não se vai dar. E, portanto, se me diz assim, eu tenho diabetes, pode ter uma retinopatia, doença da retina, pela diabetes. Mas está-me a dizer que não tem retinopatia diabética. Não, doutor. Ora, se não tem retinopatia diabética,
recorrendo à estatística, se tem 70 anos e é mulher e se tem, como diz, cicatrizes na retina, provavelmente o que tem é aquilo que nós chamamos uma DMI, uma degenerescência macular relacionada com a idade. E essa degenerescência macular relacionada com a idade pode, de facto, dar retinopatia, pode dar lesões a nível da retina. Há 2 tipos principais de DMI e, portanto, a senhora precisa fazer uns exames, saber muito bem que tipo de DMI é que tem e há formas de tratamento para evitar a progressão dessa retinopatia. Se calhar está a ver mal para longe e para perto, não só porque precisa, claro, de óculos para corrigir o astigmatismo e a presbiopia, mas também porque tem as tais lesões na retina dessa tal doença que se chama DMI. Maria Coutinho, desejo-lhe rápidas melhoras. Muito obrigada pela participação neste consultório. Terminamos por aqui o programa de hoje. Infelizmente já não temos mais tempo. Dr. Álvaro Sá, foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco. Muito obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos às dúvidas dos nossos telespectadores.